Bom, vamos falar aqui então de duas propriedades aí das progressões geométricas, ok? A primeira é o termo central e a segunda é sobre os termos equidistantes dos extremos. Vem comigo. Quando eu olho para uma sequência, e aqui ela continua ao infinito, tá, pessoal? Vai acontecer no termo central o seguinte, ó, a gente escolhe qualquer termo para chamar de centro, tá? E aí, obviamente, pega alguns extremos. Por exemplo, se eu pegar o A2, quem é a outra ponta? Se o quarto ali é o extremo, a outra ponta é o A6, tá? Então, o que vai acontecer nessa propriedade? O A4, ele sempre vai ser a raiz quadrada do produto. A2 pelo A6. É isso que diz a propriedade. Isso aqui, pessoal, que a gente está fazendo aqui, ó, é a chamada média geométrica. Talvez vocês ainda não tivessem se deparado com isso, tá? Vocês são muito acostumados a fazer média aritmética, né? Que é quando a gente soma dois termos e divide por 2, né? Ou se a gente somar 3 termos, aí a gente divide por 3, né? Essa é a chamada média aritmética. Só que o que a gente vai encarar aqui é a média geométrica. Na progressão geométrica, o termo central, ele será sempre a média geométrica dos extremos, ok? Por que isso é verdadeiro? Olha só. Pensa comigo aqui. A4, na verdade, é o A1 razão na terceira potência, né? A2 é A1 vezes razão na potência 1. A6, quem é A6? É A1 vezes razão na 5. E aí? É ou não é uma verdade isso aqui? A1 razão na terceira. Quanto é que deu aqui? A1 ao quadrado. Quanto é que deu a razão aqui? Razão na potência 1 e potência 5, somou ali, deu 6. Olha lá. A1, razão na 3. Esse A quadrado sai da raiz. Ele é A lá fora. Esse Q na 6, o 6 aqui vai acabar sendo dividido pelo 2 aqui do índice, vai dar 3. Tá vendo? Então, verificou-se que isso é uma verdade. Tá? Então, qualquer termo que tu escolher para ser o central, ó, quem é o central aqui? Quem é o número que está no meio entre o A1 e o A3? É o A2, né? Sempre válido isso, tá legal? Vamos nessa. Calcule o termo central da progressão. Olha só, eu tenho o primeiro e tenho o último. O primeiro é 2 vezes o último, que é o 512. Com certeza, o termo central, vou chamar assim, ó, TC, o termo central é a média geométrica entre esses extremos, né? Eu não preciso nem saber quantos termos essa progressão aí tem, nesse exemplo aí, certo? Uma coisa é certa, ela tem um número ímpar de termos, porque se não for ímpar, eu não tenho um central. Para pensar no primeiro e o último, né? Aqui eu registrei 9 elementos, ó. Pega o primeiro e o último. Tem um central ou não tem? Claro que tem, né? Ó, eu fico com 3 elementos aqui, 3 elementos aqui, eu tenho os extremos. E esse central, né? Então, mas eu não preciso descobrir quem é o termo central aqui. Na verdade, eu descobri agora, né? Usando a fórmula, tá? O termo central, então, sempre é a média geométrica. Ou seja, o produto de 2 e aí faz-se a raiz quadrada disso, tá? 2 vezes 512, não, gente. O 512 eu vou transformar em potência. 512 fatorando vai dar 2 na 9 e aqui eu já acabo tendo 2 na 10, tá vendo? Dentro de uma raiz quadrada. E aí o 10 aqui com o 2 vai simplificar, isso vai ficar 2 na quinta. Esse é o termo central. 32, né? Olha esse, numa progressão geométrica de 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos, quantidade ímpar. O primeiro vale 81 e o quinto, o último, vale 16. O termo central dessa progressão é... Então ele quer saber esse cara. Tem um número ímpar de termos, então vai ter um elemento lá no centro. É assim que funciona. Termo central é a média geométrica. Multiplica 2 termos, extrai a raiz quadrada. Os dois extremos, então, coloquemos eles aqui, 81 e 16. Pessoal, para facilitar, vamos transformar isso aí para fatores primos. O 81 fatoradinho vai dar 3 na quarta e o 16 fatoradinho vai dar 2 na quarta. Organiza isso, olha aqui, ó. Isso aqui dá para escrever assim, ó, 3 vezes 2, tudo isso elevado na quarta, tá? Olha a estratégia aí, porque o 4 aqui é expoente do 3 e é expoente do 2, né? Assim como vocês estão enxergando na linha anterior. Então tá tudo certo.
E aí, pessoal, só simplificar aqui, né? Esse 4 vai dividir pelo 2 do índice aqui vai dar 2. Né? Então, aquele número ali que é 3 vezes 2, né? Ele, na verdade, está elevado na potência 2, porque eu dividi aqui o 4 com o 2. 3 vezes 2 é 6. E 6 na 2, 6 ao quadrado é 36. Está aí o termo central. Esse é o esquema, tá? E aqui vai a segunda e última propriedade aí, tá? Progressão geométrica, certo? Estamos falando dos termos equidistantes dos extremos. Por exemplo, se eu pegar o A1 e o A4 aqui, ó, os termos equidistantes dos extremos aí serão esses dois, né? Ó, olha a simetria aí, ó. Olha de baixo aqui, vamos pegar um extremo aqui, ó. A1 e A7. Eu posso escolher agora um par aqui no meio, né? Mas tem que ser coerente, ó. Se eu pegar o A2, eu sou obrigado a pegar o A6. Eles têm que estar à mesma distância. Tá? Essa é a ideia dos termos equidistantes. Então, olha o que vai acontecer. Esse par aí, né? O produto do par é constante, né? Tá vendo? Então, o A1 vezes o A7 aqui, ó, isso vai ser igual a esse A2 vezes A6 aqui. Eu poderia ainda ter pego aqui, ó, A3 e A5. A3 vezes A5. Mesma distância dos extremos, tá? Inclusive tem uma lógica aqui pra gente olhar, ó. Olha o 1 e o 4 aqui, ó. 1 mais 4 é 5. Olha o 2 e o 3. Dá 5. Aqui, ó. 7 e 1 vai dar 8, né? Olha aqui, ó. 6 e 2 dá 8. Aqui, ó. 5 e 3 dá 8. Então tu pode olhar por essa ótica aí, né? Essa é a lógica, tá? Mas vamos lá. E por que que isso é verdadeiro? Ué, vamos aplicar o termo geral aqui, ó. Então nessa primeira, o que eu tinha dito aqui? Que o A1 vezes o A4 era igual ao A2 vezes o A3. Olha o índice aqui, 3 mais 2 é 5. Olha o índice aqui, 4 mais 1 é 5. Então, por que que isso é verdadeiro? Vamos executar. A1 deixa assim. Mas o A4, quem é o A4? Cara, o A4 é o A1 vezes razão na terceira. A2. A2 é A1 vezes a razão. Quem é o A3? É o A1 vezes razão ao quadrado. Certo? Olha aqui esse lado como é que ficou. A1 vezes A1. Razão na terceira. E o outro lado, A1 vezes A1. É A1 ao quadrado. E como é que ficou a razão aqui? Ficou na terceira. Ou seja, verifica-se uma verdade aí, né? Então essa aí é a propriedade dos termos equidistantes dos extremos.